Olá, pessoal, sejam bem-vindos na nossa última aula da disciplina de metodologia científica. Então, a professora gostaria de relembrar mais uma vez que vocês vão poder utilizar, né, o livro de metodologia KLS, mas vocês vão poder também, através do aplicativo Saber, baixar, né? Então, vamos ver mais uma vez, ó, no tablet, no celular, no seu computador, você vai baixar o aplicativo Saber e aí você vai, né, digitar aqui o nome da disciplina. Vamos buscar e aqui nós temos, ó, o nosso livro de metodologia científica completo, onde nós temos, ó, nossa unidade 1, a qual nós trabalhamos cientificidade do conhecimento, a nossa unidade 2, onde nós trabalhamos tipos de produção científica, nossa unidade 3, onde nós falamos e abordamos o projeto de pesquisa, e na nossa unidade 4, onde nós estamos falando a respeito da formatação e também a respeito da questão do TCC. Então, é só, né, vocês clicarem, vocês terão acesso a todo o conteúdo das nossas aulas, onde vocês vão poder estar trabalhando, né, lendo, estudando e desenvolvendo ainda mais a questão do conhecimento e aprendizado de vocês. Bom, nós vamos trabalhar, né, o nosso conteúdo, iniciar, né, abordando a questão do paper. Então, é de extrema relevância a participação em congressos científicos, em eventos científicos, porque você tem a oportunidade de conhecer, estar em contato com grandes pesquisadores da sua área de interesse e é onde você vai, né, vai poder agregar novos e muitos conhecimentos. Então, vamos ao quadro para estarmos definindo o que é um evento científico. Então, aqui, ó, de acordo com Bastos e Ferreira, 2015, na página 201, nós temos aqui, ó, o evento científico, como qualquer outro tipo de evento, ele é um encontro, uma reunião na qual as pessoas têm a chance de compartilhar interesses, descobertas, estudos, conhecimentos, além de ser uma oportunidade para divulgar e encontrar novidades. E quando a gente, né, diz a questão de divulgar, também divulgar o quê? Divulgar ideias. E também ele é um espaço para apresentação de estudos e debates atuais em locais onde ocorre a troca de experiência, onde o pesquisador se comunica. E qual é esse local de comunicação do pesquisador? São vários os locais aonde esse pesquisador está presente. Então, nós temos vários tipos de evento científico. Ó, nós temos o congresso, convenção, simpósio, fórum, conferência, palestras, jornadas, mesa redonda, encontro, painel, sessões de comunicação, feira e apresentação de pôster. Então, vejam que os participantes, né, de qualquer um desses tipos de evento científico sairão enriquecidos através das informações que receberão, né? E, além disso, é um momento, né, que você pode estar participando, mas é um momento que você também pode vir a participar desses eventos apresentando, né, seus trabalhos científicos. Inclusive, todo congresso que existe, normalmente, né, ocorre a divulgação, a tramitação é mais ou menos assim. Eles montam o congresso e fazem a divulgação, inclusive para quem quer apresentar trabalhos. Aí vem lá todas as normas para a apresentação desse trabalho,
quando é que você tem que encaminhar, a data, a forma, né, de apresentação, vem todas as especificações. Aí, se você vai participar e apresentar o seu trabalho, você tem que encaminhar. Esse trabalho ele é apreciado, né, pela comunidade da instituição, de quem está promovendo esse congresso, esse evento, e ele é avaliado. Uma vez aprovado, você vai apresentar esse trabalho. E, normalmente, os congressos, os eventos científicos, eles produzem os anais, certo? Que é uma publicação a respeito, né, do que você apresentou. Então, vamos ao quadro, primeiramente, definir o que então seriam esses anais de evento científico. Então, anais de um congresso, eles são a coletânea de artigos. Então, artigos científicos dos trabalhos apresentados, e é uma das partes mais importantes e que ficará registrada. É uma publicação reconhecida e registrada, que recebe um número de registro, validando a sua credibilidade. Então, veja, quando você vai participar e seu trabalho é aceito, você vai fazer a apresentação, se for apresentação oral, se for através de painel, enfim, existem várias formas de você estar participando desse evento científico e apresentando o trabalho. Uma vez aprovado e apresentado, então tem os anais, que é esse livro de coletânea dos artigos, que sai a publicação, né, do seu artigo, e isso é de extrema relevância para a comunidade científica e também na questão do seu currículo, né, todas as questões. E mais, não podemos nos esquecer da troca de experiência. Você vai compartilhar a sua experiência no desenvolvimento da sua pesquisa, da sua produção, com quem você vai compartilhar a questão dos resultados, né? Essa troca que existe. Então, você pode estar como ouvinte, mas também você pode apresentar esses trabalhos. E, quando você vai participar dos congressos, existem tipos de publicação científica. Nós temos a comunicação científica e nós temos o paper. Na comunicação científica, ela é a informação que se apresenta em congressos, reuniões, simpósio, dentre outros, na qual serão expostos os resultados de estudos. Então, trata-se de uma forma de divulgar informações científicas novas. Vejam, quando eu costumo dizer assim, qual é o meio que o cientista se comunica com o cientista? Através dos congressos, né, dos eventos científicos e também através das publicações, né? Não só dos anais, como das revistas científicas que a gente tem acesso. Então, comunicação entre cientistas se dá através desse meio. Então, assim, veja como é importante, como é um local da troca e do crescimento relacionado a essa questão. Então, geralmente, nesses locais, você vai encontrar, né, uma forma, né, de divulgar informações científicas novas, que seriam a comunicação científica. E o outro tipo de publicação é o paper, que ele é uma síntese de pensamento aplicada a um tema específico. O objetivo do paper, gente, é estimular o aprofundamento sobre um determinado assunto e favorecer o debate em torno de um tema, exigindo a opinião, a posição pessoal do autor. Então, vejam que normalmente o paper, onde é que a gente desenvolve muitos papers, ele é utilizado normalmente para consolidar conteúdos trabalhados em uma disciplina. Então, é muito comum, né, o professor solicitar a elaboração de um paper com esse objetivo. Vamos consolidar os conteúdos trabalhados e estudados em uma disciplina. E, dentro desse contexto, né, dos tipos de produção científica,
nós vamos ter todos esses elementos, né, compondo essa questão. Agora nós vamos estudar um outro conteúdo que é intitulado de TCC, ou Trabalho Monográfico e Apresentação Oral. Então, o TCC, ele vamos defini-lo, né, como um trabalho que sistematiza os resultados de uma pesquisa científica. Portanto, para a sua elaboração, deve-se aplicar procedimentos para a construção de um estudo científico. Então, veja, o TCC, quando você realiza um TCC, você vai ter com você a orientação de um professor orientador. No caso, toda instituição, né, tem o professor que vai orientar os seus alunos, os conteúdos vão estar vinculados na questão da forma, né, que o professor conhece para estar orientando o seu aluno. E, como nós vimos, né, a ABNT sempre vai estar dando suporte para a estruturação de um trabalho científico. E no TCC não será diferente. Então, nós temos os elementos do TCC através da NBR 14.724. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, nós vamos encontrar elementos pré-textuais, elementos textuais e os elementos pós-textuais. Então, vamos ver quais são os elementos pré-textuais. Então, nós temos a capa, nós temos folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo em língua vernácula, na língua do texto, o resumo em língua estrangeira. No caso, né, de você ter ilustrações, você vai ter listas de ilustrações, mas ela é opcional, caso você não tenha, você não vai precisar inserir. O mesmo a questão de tabela, listas de abreviaturas e siglas, listas de símbolo e o sumário. Então, todos esses elementos, eles vão contemplar os elementos pré-textuais. Depois nós temos os elementos textuais, que nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão. Apesar, gente, da introdução, o primeiro elemento aqui do textual, eu sugiro que vocês utilizem, né, a introdução para escrever última coisa. Por quê? É o início e eu vou escrever no final. Porque você precisa conhecer muito bem o seu tema para que você desenvolva uma introdução com clareza, objetividade e tendo relevância sobre o seu tema. Então, se faz necessário um bom conhecimento para que você desenvolva, né, a sua introdução de uma forma atrativa. Porque você tem interesse pelo tema, mas como você estudou muito pouco esse tema, você realmente fica com uma dificuldade de estar desenvolvendo. Então, se faz necessário essa questão. Então, vamos voltar ao quadro para conhecer os elementos pós-textuais. Aí nós temos aqui, ó, as referências, um elemento obrigatório. Tudo que você citar no seu trabalho, obrigatoriamente estará nas referências. O glossário, apêndice, anexo e a questão do índice. Todos esses elementos são elementos pós-textuais. E quando você for, né, desenvolver a questão do trabalho de conclusão do curso, toda instituição de ensino superior tem a regulamentação do TCC e, juntamente, né, com outras questões, como o processo de orientação a ser feito pelo professor orientador e apresentação oral do seu trabalho. Então, é de extrema relevância, né, que você realmente tenha um orientador, que esse orientador seja conhecedor do seu tema, porque qual é o papel do orientador? Ler o seu trabalho,
lhe dar feedback, fazer sugestões, indicar bibliografia, mas o seu orientador ele não vai escrever para você, mas ele estará junto com você na construção desse trabalho, tá? E juntamente, né, com esse professor, você tem condições de estar, né, desenvolvendo todo esse trabalho. Bom, agora nós vamos, né, trabalhar a nossa situação geradora de aprendizagem. Então, nós vamos resolver aqui com relação, né, à nossa universitária Glória, que está concorrendo a essa bolsa de estudo no exterior, com relação ao tipo de publicação, né, que ela deve realizar. Afinal de contas, é muito valorizado nessa seleção que ela está fazendo a questão da publicação e da participação em evento científico. Então, nós temos aqui, ó, os tipos de publicação, eles vão variar de acordo com o evento, exatamente. A professora mostrou para vocês uma série de eventos. E no caso da Glória, o mais adequado e indicado é que ela faça uma comunicação científica, tá? Seja mais adequado para ela. Por quê? Para que ela possa expor os resultados da pesquisa que ela publicou nesse artigo. Tá? Então, ela fez todo um levantamento, ela tem resultado de pesquisa e fez a publicação no seu artigo. E é utilizar, né, com relação ao TCC, organizar a apresentação e apresentar a essa banca examinadora. Então, primeiramente, você vai utilizar a INBR 14.724 de 2001 da BNT para orientar a sua estruturação. Todos aqueles elementos que a professora apresentou para vocês, os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Elaborar um projeto de pesquisa para o TCC. A professora já destacou isso para vocês, que todas as vezes que você for elaborar, né, qualquer pesquisa, né, sendo do TCC, sendo a monografia, a dissertação, a tese, vai anteceder um projeto de pesquisa com todas as suas etapas, né, do processo da pesquisa científica. Aí você vai desenvolver o seu TCC, você vai elaborar o relatório final do TCC e fazer a apresentação do TCC para a banca. Normalmente, gente, essa banca ela é constituída do seu orientador e mais 2 professores, que são conhecedores do assunto o qual você vai estar apresentando, e o objetivo é escutar a sua apresentação, toda a sua pesquisa e lhe fornecer feedback no sentido, né, de melhorar, acrescentar, enaltecer todo o desenvolvimento da sua pesquisa. Então, veja que o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, ele é um trabalho extremamente importante, uma pesquisa que você pode utilizar fazendo uma pesquisa bibliográfica, você pode ter a pesquisa de campo, aí você vai definir juntamente com o seu orientador qual é o tipo de pesquisa mais adequado para o assunto que você quer desenvolver. Porque no caso da pesquisa de campo, você vai ter que desenvolver toda a questão da metodologia, aonde ela acontece, quem serão os participantes, você vai ter que escolher instrumento e também trabalhar a questão dos procedimentos para a coleta de dados. E na sua apresentação, né, normalmente você tem um tempo onde você apresenta o seu trabalho e vai estar recebendo, né, o feedback, as orientações e sugestões da banca, né? Então, todos esses elementos estudados nessa disciplina, ela realmente, como a professora chamou a atenção de vocês, ela acaba fazendo a diferença no sentido de aplicabilidade. Então, a disciplina de metodologia científica, ela, se vocês observarem, todos os cursos, todos os alunos vivenciam, porque o grande objetivo dela é o quê? Então, vamos fazer um resgate rápido. Primeiramente, nós estudamos o quê? A questão do conhecimento. Como é importante a construção do conhecimento.
Lembrar que o nosso dia a dia, ele é permeado por 4 tipos de conhecimento. O conhecimento do senso comum, também intitulado do conhecimento vulgar, do conhecimento popular, do conhecimento empírico e cotidiano, que é o conhecimento baseado nas nossas experiências. Depois, que é o conhecimento de oitiva, que é o conhecimento do ouvir dizer. Depois nós temos o conhecimento científico, que é aquele programado, sistemático, metódico e que sempre vai buscar a fidedignidade dos seus resultados, provar que ele é verdadeiro. Depois nós temos o conhecimento filosófico, o que faz a filosofia. Ela questiona, ela indaga, ela leva o indivíduo a refletir. Depois, um conhecimento teológico que, independente da religião, está ligado aos livros sagrados, às tradições e a Deus. Depois também nós estudamos sobre a questão dos tipos de produção científica. Então, nós falamos a respeito da resenha, como é importante o desenvolvimento de uma resenha, onde você vai elaborar um parecer crítico. E para eu elaborar um parecer crítico, eu preciso conhecer. Então, a importância que tem, né, a resenha, o resumo. Falamos também a respeito do fichamento, né? Inclusive, existem 5 tipos de fichamento. O fichamento bibliográfico, que é do livro todo, né, da parte toda do livro todo ou parte dele. Depois nós temos a ficha de citação, que é aquela ficha que eu vou ter fragmentos, partes de livros ou de artigos relevantes sobre o tema que eu estou estudando. Depois eu tenho a ficha de resumo ou conteúdo, onde eu vou elaborar uma síntese bem clara e concisa das principais ideias do autor com as palavras do leitor. E lembrando que esse tipo de fichamento, ele não precisa obedecer à estrutura da obra. O 4º tipo é o fichamento tipo esboço, que é aquele fichamento o mais detalhado. É praticamente uma síntese de página a página. Então, lembrando, quando você tem aquele texto mais denso, né, mais difícil, de repente, utilizar o fichamento esboço vai ajudá-lo na compreensão. E o último tipo, que é o de comentário ou analítica, onde você vai poder analisar e comentar, inclusive até trabalhos, né, do mesmo tema. Então, veja a importância da questão do fichamento, né, e da utilização, o quanto que ele é prático, né, como um tipo de produção científica. Depois nós falamos também a respeito do projeto de pesquisa. Como é importante eu estar conhecendo, né, saber o que é um paradigma, escolher a questão das abordagens, lembrar que o projeto de pesquisa, ele é constituído por etapas. Então, eu tenho lá o tema, o assunto, aí eu formulo o problema, né, que é a pergunta de forma interrogativa, né, redundante falar assim, mas a professora chama a atenção de vocês que todo problema parte de uma pergunta. Inclusive, os autores destacam essa questão. Depois eu tenho as hipóteses, que são as prováveis respostas a essa pergunta. Estabeleço os meus objetivos, tanto o objetivo geral como os objetivos específicos. Faço um levantamento bibliográfico a respeito do meu tema, para que eu possa elaborar a revisão bibliográfica. Defino a questão da metodologia, onde essa pesquisa vai acontecer, quem serão os participantes, qual o melhor instrumento para eu utilizar e como será o meu procedimento para a coleta de dados. Elaboro também o meu cronograma, porque toda pesquisa ela tem uma data para começar e ela tem uma data para terminar. Mesmo que ela seja, que ela tenha várias etapas, de qualquer forma você vai ter um cronograma, porque ele vai servir de guia. Quando é que eu vou desenvolver cada uma dessas etapas? Eu vou estar planejando toda essa questão. E depois a questão do custo, né? Você dispondo, você bancando a sua pesquisa ou tendo alguém que vai subsidiar, é muito importante a questão de você estar elaborando a questão dos custos.
Então, nós falamos também sobre o projeto de pesquisa e também falamos sobre a questão da importância do artigo científico, como eu faço toda a elaboração. Vimos também a importância da participação, né, nos eventos científicos, a importância de você estar, né, participando dos congressos, publicando trabalho e também elaborando o seu TCC. Então, veja que todas essas questões e também a questão das normas. Nós falamos a respeito, né, de citação, defini o que era citação para vocês, apresentei os tipos de citação. Citação direta curta, citação direta longa, citação indireta e citação da citação. Destaquei também para vocês a importância que tudo que você cita no corpo do seu trabalho, no seu trabalho, ele deve estar relacionado nas referências. Então, vejam que todas essas questões que permearam a nossa disciplina são de grande relevância no aspecto da construção do nosso conhecimento e também, né, que vocês possam estar utilizando e estar fazendo a aplicação em todas as disciplinas do curso de formação de vocês. E que vocês, né, também se identifiquem aí com uma área e que vão se especializando cada vez mais e sempre, né, buscando a investigação e construindo o conhecimento. Bom, encerrando, né, agora a nossa aula e a nossa disciplina, a professora gostaria de desejar muito sucesso para vocês na vida pessoal, na vida profissional e nos vemos numa outra oportunidade. E agora nós vamos ficar com o vídeo de encerramento da nossa unidade. Olá, estamos encerrando aqui a quarta e última unidade de metodologia científica. Nessa unidade, você aprendeu a elaborar e formatar um trabalho para publicações acadêmicas, pensando principalmente na divulgação científica. Viu como aplicar as normas mais utilizadas em trabalhos acadêmicos e como apresentar citações e referências seguindo esse padrão. Também aprendeu o que é e como elaborar um artigo e como apresentar os resultados da sua pesquisa da melhor forma possível. Por fim, aprendeu a elaborar um paper, viu como a participação em eventos científicos é importante e como elaborar da forma correta um relatório final de pesquisa ou trabalho de conclusão de curso. Todos esses conhecimentos são essenciais na vida acadêmica, então é importante aproveitar bastante tudo o que você aprendeu na unidade. Tanto sua produção científica como um trabalho de conclusão bem realizado, com um tema interessante, podem abrir portas para você, tanto acadêmicas quanto profissionais. Então se esforce bastante e aproveite a oportunidade que você tem de produzir conhecimento. Nós vimos um exemplo que ilustra bem a importância da produção científica na SGA dessa unidade. Você se lembra dela? Na SGA da Unidade 4, acompanhamos a história de Glória, uma estudante de um curso de ensino superior que concorria a uma bolsa de estudos no exterior. Para aumentar suas chances, Glória deveria apresentar os resultados de produções científicas e relatos de trabalhos em eventos. Na SP1, ajudamos Glória a entender que todos os trabalhos científicos precisam se adequar a uma normalização confiável como a da ABNT. Vimos que as normas são as orientações mais seguras para apresentar determinadas informações, como citações e referências, e que deixar de citar as fontes que embasam um trabalho pode ser considerado plágio, que é uma prática ilegal. Na SP2, ajudamos Glória a entender o que é um artigo científico e como elaborá-lo corretamente. Também falamos sobre a possibilidade de se fazer uma pesquisa bibliográfica como forma de produzir conhecimento. Na SP3, falamos sobre o papel da comunicação científica e ajudamos Glória a elaborar um paper, enfatizando que é possível ter um artigo aceito numa revista científica, mesmo sem ter concluído o curso superior, como foi o caso da nossa personagem. Para completar, na SP4, ajudamos Glória a elaborar o seu TCC e como organizar a sua apresentação oral para a banca examinadora. Você pode aprofundar os seus estudos pesquisando algumas monografias e tentando identificar como os autores organizaram suas citações e apresentaram os resultados da sua pesquisa, por exemplo.
Isso vai te deixar preparado para enfrentar desafios parecidos na hora que tiver que elaborar seu próprio trabalho. Essa unidade fica por aqui. Não deixe de responder os questionários no seu ambiente virtual e de consultar o seu livro didático sempre que precisar. E de ampliar também o seu conhecimento consultando outras fontes bibliográficas sobre esse tema. Bons estudos e até a próxima!